Muito bem, bom dia, meus prezados, bom dia, meus alunos, bom dia a todos. Nós vamos dar hoje a continuidade das nossas aulas, não é? E nós vamos aprender, como vocês pediram, concernente à apologética, trabalhando justamente uma questão mais voltada a um estudo de alguns termos e de alguns conceitos e de alguns segmentos que estão dentro do contexto da apologética. E na aula de hoje nós estaremos estudando especificadamente sobre o argumento cosmológico denominado Kalam, certo? Kalam, argumento cosmológico. Lembrando sempre que, assim como muitos já estão tendo, você querendo também participar e ter aula comigo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 62981 091777. 62981 091777. Como também, queremos informar que estamos prestando a mentoria, e a mentoria também você vai poder desenvolver através do nosso contato de WhatsApp pelo 62981091777. Só você entrar em contato e nós estaremos, então, alinhando, ok? Quando trabalhamos o argumento de Kalam, tá? Primeiro que temos que pensar que ele é um argumento cosmológico, é um argumento que é proposto a partir da criação ao Criador, a posteriori, inclusive, do efeito à causa, e é baseado também no princípio da causalidade. Então, a causalidade, o princípio e os primeiros princípios, afirmando, inclusive, que todo evento ele tem uma causa e é responsável por uma causa. Ou que tudo vai começar, na verdade, a ter uma causa, uma origem, certo? Então, o argumento Kalam, que do árabe ele tem o significado de eterno, certo? É uma forma horizontal e linear do argumento cosmológico. O universo não é eterno. Então, automaticamente, deve ter tido uma causa. E essa causa, ela deve ser considerada Deus. Então, esse argumento, ele tem uma história longa, ele tem uma história venerável entre os filósofos islâmicos, como, por exemplo, Al-Farabi, Al-Caso e Avicenna. Alguns filósofos, até inclusive acadêmicos, também o usaram, tá? Especialmente o Boaventura. Mas ele não foi aceito por Tomás de Aquino, por exemplo, que acreditava ser filosoficamente possível, apesar de biblicamente falso, que Deus pudesse ter causado o universo desde a eternidade, tá? Então, a essência do argumento, o esquema básico do argumento de Kalam é tudo que teve princípio, tudo que teve uma causa. O universo teve princípio, logo o universo teve causa. Então, são linhas de evidências científica e filosófica que geralmente são fornecidas até para apoiar a segunda premissa crucial. Por exemplo, a evidência científica ela é baseada em grande parte na segunda lei da termodinâmica, tá? Então, as leis da termodinâmica, elas estão relacionadas a esse argumento também, que vai afirmar, inclusive, que a energia útil do universo ela está se esgotando e, portanto, não pode ser eterna. Outra evidência de apoio que é tirada da própria cosmologia é quando se trata da cosmologia do Big Bang, tá? Inclusive o universo em expansão e o eco expresso de radiação da explosão original, que é o que eles vão estar defendendo, né? Então, vai de encontro também a algumas, vamos dizer assim, argumentações do
argumento cosmológico de Kalam, tá? Então, tudo isso é usado até para apoiar a ideia de um princípio, uma origem do universo. Então, o argumento filosófico favorável ao princípio, ele pode, na verdade, e é resumido da seguinte maneira: se um número infinito de momento tivesse ocorrido antes de hoje, então hoje jamais teria chegado, já que é possível atravessar um número infinito de momentos. Mas o hoje chegou, logo houve um número finito de momentos antes de hoje e o universo teve um princípio. Tá? Outros, sim, são tratar sobre as críticas que foram feitas contra o argumento de Kalam. As mais importantes, no sentido, estão incluídas dentro de respostas que são proponentes do argumento, e o universo eterno e imemorável, que, inclusive, alguns vão sugerir que o próprio Big Bang apenas indica a primeira erupção do universo. Então, é previamente eterno, isto é, o universo era eternamente nativo antes desse primeiro evento. Assim, regularidade, por exemplo, do Big Bang, ela vai apenas indicar uma questão de transição da matéria física primitiva e logo não há necessidade de um criador para fazer algo do nada. Então, nenhuma das leis naturais conhecidas, elas podem explicar essa erupção violenta a partir da inatividade eterna. E alguns teístas que vão afirmar que o universo é eternamente nativo é fisicamente impossível, já que teria de existir a zero grau, o que é impossível, então a matéria, no princípio, era tudo menos fria, sendo amalgamada numa bola de fogo com temperaturas acima de bilhões de graus Kelvin e na porção de matéria até congelada a 0 grau, e nenhum evento poderia então ocorrer. Finalmente, supor matéria-prima eterna não vai explicar de forma alguma a incrível ordem que se segue ao momento do Big Bang. Apenas podemos considerar um criador inteligente que pode ser responsável por isso. Então, o universo em repercussão, alguns cientistas vão sugerir que o Big Bang pode ser apenas o evento mais recente no processo eterno de uma expansão e de uma contratação. Há vários problemas, inclusive, com essa hipótese, e não há evidência científica real para até essa especulação. E isso vai nos contradizer a segunda lei, que vai exigir que, mesmo até que podemos dizer assim, de uma forma mais precisa, o universo estivesse expandindo e se contraindo, ainda estaria se desgastando e ainda poderia entrar em um colapso e, claro, acabaria em colapso de qualquer forma. Tá? Lógica e matematicamente, a evidência do Big Bang sugere que originariamente não havia espaço, nem tempo, nem matéria. Tá? Logo, ainda que o universo estivesse, de alguma forma, passando até por uma expansão, certo? Também ocorreria a questão da contração, e a partir desse momento, no princípio, surgiria do nada a questão, principalmente, de exigir um criador inicial. Tá? Então, nós temos também a teoria do estado estável, de Fred Hoyle, que elabora a teoria do estado estável para evitar a necessidade de supor uma primeira causa. Até de acordo com essa hipótese, átomos de hidrogênio vão surgir espontaneamente até para impedir o desgaste do universo. E, nesse caso, não será necessário, inclusive, um princípio, já que a sua energia útil não será desgastada. Tá? Então, dentro dessa proposta, nós vemos já uma articulação que ela é totalmente divergente. Tá? E partindo dessa ótica, no entanto, há dois problemas sérios com essa especulação. O primeiro, não há evidência científica de que átomos de hidrogênio eles surjam espontaneamente. E isso nunca foi observado em lugar algum.
Segundo a crença em átomos de hidrogênio, ela surge do nada, e a criação é ex nihilo, tá? Ou seja, a criação, visões e assim conciliado. Então, isso não explica o que ou quem as cria. Na verdade, tal crença até se torna contrária, não é? Ao princípio fundamental da ciência, do pensamento racional e de tudo que diz que surge e que teve uma causa. Então, não há necessidade direta de uma causa. Alguns ateus até vão argumentar que não há nada incoerente em algo que surge do nada. E eles vão insistir também que o universo poderia surgir pelo nada e do nada. Então, os proponentes do argumento Kalam vão oferecer várias explicações e respostas. Primeiro, que isso é contrário ao princípio estabelecido da causalidade. E se é contrário, essa iniciativa científica vai buscar uma explicação causal. Terceiro, é contrário também e contra-intuitivo acreditar que essas coisas simplesmente vão surgir do nada. Muitos até vão argumentar que a ideia do que o nada pode causar é logicamente incoerente, já que o nada não tem poder para fazer nada e ele nem mesmo existe. Uma outra questão também a ser colocada e considerada, que é a série infinita, é que alguns pensadores acreditam que um número infinito de momentos é possível, já que até na matemática essas séries infinitas são possíveis. Por exemplo, um número infinito de pontos vão existir entre os extremos de uma régua, tá? Em resposta a essa objeção, inclusive, os proponentes do argumento de Kalam vão insistir em que há uma diferença entre uma série infinita matemática e uma série infinita real. Séries matemáticas, por exemplo, são abstratas, mas séries reais são concretas. Numa série concreta, é impossível ter um número infinito, pois não vai importar quão longo até ela seja, e sempre é possível acrescentar-se mais um. Então, assim, ela seria mais que infinitamente longa, ela seria impossível. E, além disso, até o fato de se ter um número infinito de pontos abstratos sem dimensão estaria entrando entre os extremos de um livro da minha visão, que seria totalmente contraditório, tá? Então, nós podemos dizer que essas causas são totalmente contraditórias e são proponentes do argumento de Kalam que vão oferecer argumentos para uma personalidade da primeira causa. Independente até dos argumentos teleológicos ou morais, eles vão ser assim desenvolvidos, tá? Então, o argumento de Kalam vai trabalhar com a seguinte proponências: o universo teve uma primeira causa, o ato da primeira causa de criar foi determinado, ou indeterminado, ou autodeterminado, mas não pode ser determinado, já que não havia nada antes da primeira causa, e não pode ser indeterminado, já que isso é contrário ao princípio da causalidade, e logo o ato de criar deve ter sido o ato ou autodeterminado. Mas os atos autodeterminados são atos livres, pois é isso que se entende por ato livre. Logo, o ato pelo qual a primeira causa criou o mundo deve ser um ato livre de um ser inteligente e pessoal, tá? Então, é dentro dessa visão, dentro dessa proposta, que o argumento de Kalam vai trabalhando. O argumento de Kalam, como tal, não prova que Deus é necessário para sustentar a existência, por exemplo, atual do universo, e ele tem tons totalmente deístas, tá? Então, isso não vai significar que esse argumento negue a possibilidade de milagres, mas nega a base ontológica para a imanência de Deus. Então, um Deus que não é, como o argumento cosmológico horizontal demonstra, ser essa causa da própria existência do universo, deisticamente vai se tornar remota. Então, o argumento vai mostrar que Deus era necessário para dar o início ao universo, e é exatamente o que os deístas acreditam que aconteceu. Então, novamente, o problema não é retificável, a não ser que se busque ajuda na forma vertical do argumento cosmológico, mostrando, assim, como um ser é necessário, e necessário o tempo todo para até sustentar todos os seres contingentes e todos os momentos da sua própria existência, tá? Então, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês nesta breve aula que nós aqui apresentamos para você nesta manhã.